A gente sabe como eles vão votar. A gente não está aqui prevendo o futuro, nós estamos prevendo o passado. Em relação a ao que vai acontecer com as redes, é isso. Vamos prever o passado. Por quê? É o que a corte, de uma forma geral, pensa a respeito de redes sociais está explícito. Já esteve explícito nas resoluções eleitorais que eles tiveram, já esteve explícito no apoio que eles deram direto e indireto ao PL 2630, o PL do Orlando Silva. Então a gente sabe o que os ministros, na sua maioria, pensam, né? E é isso que vai prevalecer. O voto do André Mendonça provavelmente vai ser um voto dissidente. O voto, talvez, do Nunes, talvez seja um voto dissidente. São ministros que, enfim, por estarem mais próximos ou por terem sido indicados pelo Bolsonaro, talvez tenham uma visão sobre liberdade de expressão um pouco mais libertária, mas serão posicionamentos individuais. A massa ali do STF pensa que as redes sociais são um mal e o mal precisa ser censurado ou precisa ser tratado de forma autoritária. Infelizmente, é dessa forma simplista que hoje o STF trata a corte. Basta ver os debates. Os debates, às vezes, eles se assemelham a um show de stand-up ruim. E ruim, hein? Não é nem dos bons. Então, a gente tem visto as discussões absolutamente precárias, né? Absolutamente simplistas, uma visão de que liberdade, de que não tem nenhum estudo minimamente aprofundado sobre o tema para que eles tenham chegado à votação. Então a gente sabe o que vai acontecer com as redes. O que vai acontecer com as redes é censura, porque eles acreditam que as redes são um mal, e mal é visto dessa forma, é um polo de extremismo, é um polo da extrema-direita, é um polo de ódio, é assim que os ministros enxergam as redes e, claro, vão dedicar uma visão autoritária e censória às redes sociais, não é? Mesmo, eu até selecionei isso, coloquei um trechinho de um vídeo, de um trecho de um voto do ministro Barroso nas minhas redes sociais, em que ele comete até um ato falho, dizendo assim, que é muito perigoso a gente entregar, o Supremo, entregar poder, muito poder censório para as redes. Então, quer dizer, nisso ele assume que é o poder censório mesmo que vai ser entregue às redes, e que o poder censório em excesso é um perigo, mas quer dizer, então com isso significa que se não for em excesso, tudo bem. O poder censório é que é o problema, ser censura é que é o problema. E eles pensam que as redes sociais merecem censura. É essa a visão, é isso que vai ficar dessa regulação, não tenho a menor dúvida. Então o voto do ministro Mendonça, ele adia o que nós já sabemos que vai acontecer. Né? É mais ou menos como você chegar e falar assim, eu tenho que lavar a louça, mas vou deixar para amanhã. Talvez seja melhor lavar a louça hoje. Então, se a gente sabe que as redes serão reguladas de um jeito ruim, talvez seja ruim a gente ter esses pedidos de vista que adiam o mal, adiam um problema que a gente vai ter de lidar, queiram ou não, independente da visão ou posicionamento individual de um ou outro ministro. As redes sociais só vão ser reguladas, entre aspas, de uma forma melhor no dia em que o STF acabar uma regulação censória e autoritária que será feita às redes e o Congresso, numa lei posterior, puder tratar do tema, porque é isso que vai acontecer. Quando o STF terminar a sua regulação, o Congresso passa a ter a chance de, por meio de uma lei posterior, consertar a regulação que foi mal feita pelo STF. É isso que está na mesa. Se há alguma esperança, não é do ministro Mendonça convencer os outros. O ministro Mendonça, vamos dizer a verdade, até agora não teve esse papel que o Dino, por exemplo, tem de fazer essa ligação nos bastidores, convencer os colegas, ser uma voz firme. Ele tem um posicionamento ali dele, isolado e etc. Ele não vai fazer esse papel pedagógico com os demais ministros, porque nunca fez até agora, em relação a outros temas. Me parece que não será agora que isso será feito. Então, as redes serão reguladas pela maioria autoritária do STF. E isso é inevitável. Se é inevitável, que aconteça logo. E que o Congresso, então, por lei posterior, repito, possa depois consertar a regulação mal feita do STF. E é muito provável, e é possível, e é desejável que assim seja feito. Por quê? Porque uma lei posterior sobre redes sociais, que seja feita pelo Congresso, ela se sobrepõe à regulação feita pelo STF. Vocês entendem? Como o Congresso tem legitimidade para legislar, pelo menos até agora, estão deixando ainda ele fazer isso, então ele tem a prerrogativa de fazer com que uma lei posterior se sobreponha à regulação do STF.
Cabe ao Congresso, portanto, e não ao STF, consertar, cabe ao Congresso consertar o que o STF vai fazer. E que então o STF faça logo. Mesmo o voto, Rossana, do ministro Barroso é um voto ruim. As pessoas têm comemorado, a gente está num momento tão péssimo de votos, o voto do ministro Fux, o voto do ministro Toffoli, foram tão ruins, tão constitucionalmente delirantes, vamos dizer assim, que as pessoas veem um voto do ministro Barroso que é ruim, mas pelo menos é razoável, e ficam felizes. Nós estamos nesse momento, infelizmente, da nossa nação. O voto do ministro Barroso, ele considera o artigo 19 constitucional, mas ele também, isso é preciso ser dito, e muita gente não está enxergando, ele considera constitucional 19, ou seja, a necessidade de decisão judicial para, por exemplo, condenar um conteúdo, ou excluir um conteúdo em razão de injúria, difamação e calúnia, portanto, crimes contra a honra, mas, e é esse o ponto, ele entende que não é necessário decisão judicial e nem notificação do usuário para a exclusão de conteúdos que, por exemplo, atentem contra o Estado democrático de direito. Ou seja, pelo voto do Barroso, se prevaleceu dele, né, as redes sociais têm a obrigação de excluir conteúdos que atentem contra o Estado democrático. Ou seja, tudo cabe nesse conceito. Os últimos inquéritos sigilosos todos que estão tramitando no STF, o inquérito das milícias, dos atos antidemocráticos, do golpe, etc. Enfim, todos esses inquéritos se baseiam basicamente em discursos que foram compreendidos como ataques ao Estado. Então, se nós tivéssemos hoje o voto do Barroso valendo, crimes contra a honra precisariam de decisão judicial. Mas ataques ao Estado, não. Tudo o que está hoje dentro, inserido nos inquéritos sigilosos do STF, passariam a ser obrigação das plataformas retirar ativamente. As plataformas teriam obrigação de retirar sem ninguém dizer que elas devem retirar ou sem ninguém dizer o que elas devem retirar. Claro que isso resultará em censura. Claro que as plataformas vão optar por tirar tudo na dúvida. Claro que os conteúdos serão, portanto, excluídos de forma censória. Claro que vai aumentar a judicialização contra as plataformas. Claro que isso vai encarecer a operação das plataformas. É claro que as plataformas vão pensar duas vezes se ficam num país como esse. Então, repito, o voto do Barroso, ele não é delirante, mas ele é ruim. As redes serão reguladas de forma ruim. É inevitável. É algo que a gente precisa encarar de frente e passar a cogitar, desde já, que o Congresso conserte a regulação do STF. Dentro do STF, não há nenhuma esperança para a regulação ser minimamente razoável, ser minimamente algo democrático, ser minimamente algo que valorize a liberdade de expressão.